única coisa permitida aqui para esse tapete The continuar only thing that lindo we can allow in this place, água. so the carpet can still be E clean, eu is water. queria aproveitar para agradecer aqueles que estiveram com a And I gente also aqui want na to give thanks for everyone who quinta-feira. was here on Thursday. Quero agradecer a Luísa, a I Cíntia, want to give o thanks to Nick, Deaconess Luisa, a Jorlene, Cynthia, Deacon Diana, Nick. Samuel, Henrique. Também queria agradecer a Dani e a Suzy que vieram aqui ontem, I terminaram de also want to ajeitar give thanks várias to Dani and Susan that they coisas. came here yesterday and Muito volunteered. obrigado. Que Deus abençoe e recompense May vocês. God reward you. Agradeço também a minha mãe, porque aquele tapete que a gente tinha antes foi ela que I tinha give doado thanks para to a my mom igreja. too, because the carpet that we had E before ele for foi years muito was usado donated durante by muitos Carla. anos. He was well used for many E years. agora que Deus abençoe o novo tapete And then God bless this e que a new gente carpet, cuide muito bem dele and then we também. will take very good care of it. Yeah. Tem várias coisas, na verdade, da sua mãe aqui na igreja. Yes, there are several things here that my mom gave here. Mas amém, a igreja está linda. Você pode falar que sua igreja está linda, Can está you say ficando that cada the vez mais church looks bonita. beautiful? Amém. Deus é bom, Deus é bom. É muito bom poder God cuidar is so good. da casa do And Senhor. it's so good to take care of the house of the Lord. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Close your eyes. Let's pray to the Lord. Senhor, obrigado pelo privilégio que nós temos de estarmos na tua casa. Lord, thank you for the privilege we have of being in your house. Obrigada, Senhor Deus, pelo teu amor, pela Thank tua you for your graça. love, for your grace. Nesse momento, Senhor, entregamos a Ti o nosso In this moment, coração. we give to you our hearts. Entregamos a Ti as nossas mentes. to you our minds. Queremos receber aquilo que o Senhor We tem want para to nós, receive Senhor. what you have for us. Fala, Senhor, aos nossos corações. Speak to our hearts. Espírito Santo tem a liberdade de agir. Holy Spirit, you have freedom to move. Liberdade de nos transformar. Freedom to transform us. Liberdade de nos tocar. Freedom to touch us. Senhor, queremos, Senhor, ser renovados nessa We manhã. want to be renewed this Em morning. nome de Jesus In nós oramos. Jesus' name we pray. Amém. Amen. Amém. Nós vamos continuar a nossa série de mensagens We're going to continue on our message series sobre orações corajosas. about courageous prayers. E há um parênteses também. Eu sei que o pastor Thomas aqui anunciou o batismo que nós vamos ter em In a Orlando. parenthesis, I know Pastor Thomas announced here that we're going to have the baptism in Orlando. Mas mês que vem será But anunciado um next batismo month, aqui para we're West Palm Beach also going to announce the também. baptism here for West Palm Beach. Deus é muito bom. God is so good. E nós já estamos animados com And tudo we're que o Senhor already está fazendo. excited for everything that the Lord has been doing. Mas nós já falamos aqui de algumas orações corajosas. But we have been talking here about some courageous Falamos prayers. da oração de Maria. We talked about Mary's Falamos da prayer. oração de Ana. We talked about Hannah's prayer. Falamos de orações que realmente pessoas que se colocaram diante do We Senhor talked about people who really placed themselves e before the clamaram Lord a Deus. and cried out to the God. Nós falamos sobre orações que realmente foram corajosas. We talked about prayers that were actually good, E hoje eu that sei- were powerful. They were courageous. Courageous, I'm sorry. E hoje eu sei que é o domingo de Pentecostes. And I know today is Pentecost Sunday, Mas eu quero falar com você sobre uma oração de but I want to quebrantamento. talk to you today about a prayer of a broken Nós heart. vamos falar sobre a oração de um coração We're going to talk quebrantado. about a prayer of a broken heart. E todo mundo conhece esse salmo. And everyone knows the psalm. Salmo 51, salmo Psalm escrito pelo rei Davi. 51, written by King David. E quando a gente entra nesse salmo, And antes when eu vou we dar um read pouco do this psalm, I'm going to contexto. give you some context. A gente tem Davi, rei. We have King David, O Davi, um dos homens mais conhecidos one biblicamente. of the most famous biblical characters. Provavelmente é um dos primeiros personagens que a gente estuda até na aulinha de criança. Probably one of the first characters we study even in kids Provavelmente classes. depois da Arca de Noé. After Aí Noah's a Ark, gente tem aí o estudo de Davi e o we see Golias. David against Goliath. Aí a gente sabe que Davi era um pastor de ovelhas We maravilhoso. know that he was a great Ele foi um shepherd. rei poderoso. He was a powerful Ele foi um king. poeta muito He sincero. was an honest Ele poet. escreveu um dos melhores e mais lindos He salmos. wrote one of the most beautiful psalms. A gente sabe que foi ele que derrotou We know that he Golias. defeated A Goliath. gente sabe que ele era aquele filho que ninguém dava nada, That he mas ele was que foi that ungido son who rei. nobody thought much of him, but he was the one anointed Ele foi king. aquele jovem obediente que se manteve firme He nos was seus that young man princípios. who was obedient and he remained Quando faithful estava to sendo his perseguido values. pelo rei Saul. When he was being persecuted by King Saul, Ele foi um salmista incrível. he was an amazing rei psalmist, exemplar. an exemplary king, Um pai um tanto complicado. a very complicated father, Mas um homem segundo o coração but a man de after Deus. God's own heart. Mas infelizmente, But unfortunately, nós também conhecemos Davi we also know David pelo momento dele com because of the Betseba. moment with Bathsheba. E esse a gente estuda Davi e Golias na We aula de study criança. David and Goliath in kids E aí a gente classes, começa a falar de Betseba quando eles são and then we adolescentes. talked about Bathsheba when they're teenagers. E aí a gente sabe dessa história que aconteceu com Davi, And we know about the story that happened to David, em que Davi como rei, in which David, que as devia king, estar na batalha, who was supposed to be in battle, na verdade ele estava ali no he palácio was in his palace, e ele olha Betseba he looks at Bathsheba, e ele não só olha, and he not only looks, mas como ele se relaciona com but he Betseba. has relations with Bathsheba.
Bathsheba. não o suficiente, And as if that was not Betseba, enough, ela é engravida. Bathsheba gets pregnant. E aí, pra ele resolver a situação, And then in order for him to solve the ele situation, manda o marido de Betseba voltar he da guerra. sends her husband to come back from war. E aí, Urias volta da guerra. Uriah comes back from Mas the ele war. não tem relações com Betseba. But he has no relations E with agora Davi Bathsheba. vai ainda mais And fundo now David goes even para further resolver a situação to agora. fix the issue. Davi pede para colocarem Urias na frente de batalha. Asks for Uriah to be put in the place in the front of the battle. E Urias é And morto Uriah is dead, em killed batalha. in E aí a battle. gente tem um momento que o profeta Natan, So we have the moment where the prophet Nathan, ele vai visitar Davi. he visits David. Ele conta para Davi uma He história. tells David a story. Davi acha que não é com ele. David thinks that it's not E about ele fala, him. esse homem precisa de And justiça. then David says, this man needs E aí justice. Natan vira para Davi e And fala assim, Nathan esse turns to homem é David and você. says, this man is E aí you. agora sim, nós temos um momento que Davi se And arrepende. now we have the moment where David E que ele repents. escreve o Salmo And he writes 51. Psalm 51. Vamos ler Salmo 51, Let's read together Psalm de 51, 1 a 1 through 5. 5. Davi, nesse momento de arrependimento dele, depois de tudo que aconteceu, In this moment of repentance, David, after everything that happened, Davi começa o seu clamor. he starts crying out. Tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme o teu amor leal. Conforme a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti, pequei e fiz o que era mal aos teus olhos. De modo que justa é a tua sentença e irrepreensível é o teu julgamento. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Have mercy on me, O God, according to your unfailing love, according to your great compassion, blot out my transgressions. Wash away all my iniquity and cleanse me from my sin. For I know my transgressions, and my sin is always before me. Against you, you only, have I sinned and done what is evil in your sight. So you are right in your verdict and justified when you judge. Surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me. Davi começa o seu clamor. David begins his E muitos prayer. dos salmos, claro, são orações ao Senhor. In many of the Psalms, they are prayers. E Davi, ele começa o seu clamor pedindo And David misericórdia starts this ao psalm Senhor. asking the Lord for mercy. As orações corajosas nem The sempre courageous prayers, são aquelas orações que nós vamos demandar they are algo not do always Senhor. those we are going to demand Até porque something. nós não podemos demandar Because nada de we Deus. cannot demand anything A from oração God. corajosa é The aquela que courageous sabe prayer o seu lugar is diante the do one Senhor. who knows its place E before que the Lord, vem de um coração completamente and that rendido a comes Deus. from a heart that is completely surrendered to God, E que sabe que se Deus dá, and that knows that e if que se God Deus gives, faz, and that if God é does pela it, misericórdia do it's Senhor. because of His mercy. Davi começa falando, tem David starts misericórdia by de saying, mim, have ó mercy Deus. on me, O God. E ele fala, conforme o And he teu says, amor leal, according to your unfailing conforme a love, tua compaixão. according to your E compassion, ele fala, paga as minhas he says, transgressões. blot out my Davi, ele transgressions. pede misericórdia a David, Deus, he asks God for mercy, baseado no caráter de based Deus. in God's character. Davi sabe que no final ele não merecia God nada. knows that in the end he did not deserve Davi anything. deixa muito claro, eu sei qual é a minha David punição. makes it clear, I know what my É punishment is. justo, eu realmente It's pequei. just, I really did sin. Davi adulterou. David committed adultery. Davi cometeu a morte, assassinato. David, he committed murder. Davi sabia o que ele tinha feito diante do David knew Senhor. what he had done before the Lord. Davi se arrepende diante do Senhor. David repents Ele fala, before the Senhor, eu Lord. sei que o seu And he julgamento é says, I justo. know that your verdict Mas eu is também right. sei que o Senhor é But I also misericordioso. know that you are merciful. Eu também sei que o Senhor tem I compaixão. also know that you have compassion. Eu acho lindo essa introdução desse clamor I de find Davi. this introduction to this prayer so beautiful. Porque Davi fala, Senhor, eu sei que o Senhor é bom. Because he's saying, I know that you Eu are posso good. não ser bom. I may not be good. Eu sei que eu errei. I know that I made a Eu sei que é mistake. justo. I know that Eu it's sou just. pecador desde que eu I nasci. know that I'm a sinner since I was Mas o born. Senhor tem grande But compaixão. you have great mercy. Tem misericórdia de Have mim, Senhor. mercy on me, Lord. Eu acho linda essa oração corajosa que This is a Davi faz. beautiful, brave prayer of Davi, ele David. realmente se arrependeu diante He do truly Senhor. repented before the Lord. Até porque não tem como Because it is impossible a gente se arrepender diante do Senhor. for us to repent before the Lord. Não tem como a gente receber perdão do Senhor It's impossible for us to se receive a gente forgiveness realmente não from se the Lord arrepende diante if do we don't Senhor. truly repent before O Him. problema é que muitas vezes quando a gente erra, The problem is that many times when we commit a mistake, a gente ignora, we ignore it, a gente tenta lidar, we try to deal with ou a it, gente faz alguma or coisa, we do something, e aí a gente esquece que na verdade nós podemos se and we achegar ao forget that Senhor. we can actually draw close to God. Davi estava em pecado, David, he was in mas sin, Davi entrou em but completamente David arrependimento. entered in God's presence with complete Quando o repentance. verdadeiro arrependimento True não repentance inventa desculpas. doesn't make O excuses. verdadeiro arrependimento é a True confissão, repentance, there's confession. a quebrantamento. There is O brokenheartedness. verdadeiro arrependimento é a The true transformação. repentance is Ou pelo menos o transformation.
desejo or de at ser least the transformado. desire to be Nós transformed. precisamos entender a diferença We have to understand the difference entre se sentir mal between feeling e bad realmente ter um and truly arrependimento diante experiencing do Senhor. repentance before the Lord. Davi, ele não só estava arrependido, David was not only mas a repentant, gente vai ver que na oração dele ele queria ser but in his transformado. prayer we see that he wanted to be Ele transformed. queria algo diferente. He wanted something Ele não different. somente assumiu o seu He not pecado only contra o took Senhor, on his sin before the ele Lord, lamentou he o also seu pecado. lamented about the Ele sin. ficou triste com o seu He pecado. was saddened about his Ele sin. clamou para ser limpo. He cried out in Ele order to clamou be para ser cleansed, in order to be purificado. purified. Davi estava realmente David arrependido. was truly repentant. Eu lembro que uma vez a gente fez um camp I sobre remember Davi. that once we did a camp just about David. Eu não sei se a gente chegou a fazer aqui, segundo o seu coração. E é um camp que começa falando And exatamente it's sobre quem a era Davi. camp that started talking about exactly who David was. E claro que um dos primeiros devocionais, And of course, e one of esses the camps eram first mais voltados para devotionals jovens no and these começo, camps were more geared towards young era o adults at porquê first. que Davi é It um was, homem segundo o why coração de is Deus. God a man after God's own heart? Se Davi errou, Why is David a man after Por God's que own que heart? Davi é If realmente um David homem segundo sinned, o coração de why Deus? is he a man after God's own heart? E quando a gente lê esse Salmo And when we 51 read Psalm e tantos 51 outros and salmos, so many e a other vida de Davi psalms, está toda na and Bíblia, David's life is all in the Bible. a gente vê que Davi ele não era perfeito. We see that David, he was not perfect, Mas Davi, ele se but arrependia. David E repented. Davi transformava, And he would be deixava o Espírito Santo transformed. He transformar a allowed vida the Holy dele. Spirit to transform his life. Davi realmente mudava os David seus truly caminhos. changed his ways. A gente vai ver aqui que quando Davi clama ao We see that Senhor, when David ele he fala, cries Senhor, out me to the Lord, he faz says, limpo. Lord, make me clean. Senhor, me faz clean. estável. Lord, make it Me dá um coração para steadfast. te obedecer. Give me a heart that Ele obeys realmente you. se He arrepende truly diante do repents Senhor. before the Lord. Um homem e uma mulher de Deus A man and a woman não é of aquela God pessoa que vai sempre fazer, It's not the que vai person sempre estar certo. who is always going to be Muitas right. vezes a gente vai errar. Many times we're going to make Mas quando a mistakes. gente erra, But when we make a gente mistakes, volta ao we Senhor. go back to the A gente Lord. se arrepende We a Ele. repent A gente fala, before Senhor, Him. me ajuda We a say, mudar. Lord, help me to Senhor, me dá change. um novo coração. Lord, create in me a new Senhor, é heart. justo. Eu sei que é Lord, it's justo. righteous. I know it's Mas just. tem misericórdia da minha But have vida. mercy of my life. Eu acho lindo quando ele fala, It's lava-me. beautiful when He Quando ele says, fala para o Senhor lavar e cleanse me. When He purificar asks the a Lord to Ele. cleanse and purify Davi Him. estava clamando por uma mudança. The Lord was crying out for a change. Nos dias mais escuros, In the dark nos days, dias mais in difíceis, the hardest nos dias que a days, gente sabe que está in the difícil, days where we know that it's a difficult, gente precisa se aproximar da luz. we have to draw close to the Às vezes, light. quando está escuro, Sometimes when it's dark, parece que a gente quer ficar mais it escuro. feels like we want to be even more A in the gente tem dark. aquela impressão que ninguém vai descobrir We o que a gente faz. are under the impression that nobody's going to figure A out what gente we tem aquela do. impressão que ninguém We liga are pro under que a the gente impression sente. that nobody cares A about gente what tem we aquela feel. impressão que Deus não We está are under the vendo. impression that God is not E seeing. muitas vezes a gente precisa entender And many times we have que to quanto understand mais escuro a gente that the tiver, darker quanto mais na it is, escuridão a gente the estiver, more we are in darkness, mais perto a gente precisa estar the da luz. closer we have to get to the light. Quanto mais profundo é o nosso The pecado, deeper our sin a gente is, não pode se aprofundar we mais. cannot go deeper even Davi more. entendeu que ele precisava correr para David Deus. understood that he had to run towards Depois, God. é claro, de Natan avisar ele. After, of course, Nathan warning A him, gente tem Davi se we arrependendo see e David correndo para o repenting, Senhor. running towards the Lord. Eu falei aqui sobre a mulher adúltera I talked numa about the quinta-feira. adulterous woman on Thursday. E eu lembro dessa história muito também quando And eu I penso remember nisso. this story when I think about it. A mulher que adulterou, The woman who committed que adultery. que era mais que justo ela ser And it apedrejada was de acordo more com a than lei, just for her to be stoned according to the law. mas que Jesus tem misericórdia da vida dela. But then Jesus has mercy on her soul. Quem nunca pecou que atire a primeira pedra? Though for me, the first one who's never sinned E aí cast ele the vira para first aquela stone. mulher e fala, eu And then também he não te turns to that condenarei. woman and he says, I will not condemn you Vá either. e não peque Go and sin mais. no more. Essa é a misericórdia do nosso This is the Senhor. mercy of our Lord. Essa semana eu estava num treinamento This week I was in a training. e é um treinamento sobre trauma. It is a training about trauma. E é um treinamento sobre como lidar com pessoas It is a que training passaram por extremo for how trauma. to deal with people who experienced extreme E ele trauma. começou com uma moça And he started with a que lady é cristã lá who no is a Texas. Christian in Texas. E ela começou a fazer acampamentos And this training started with this para lady crianças que doing sofreram abuso. camps for children who suffered E abuse. nesses acampamentos ela lidava com as crianças And de in forma these diferente. camps, she would deal with kids E differently. aí foi crescendo, So it foi started para to grow, adolescente, it foi is para expanded to jovens, teenagers, foi to para young adults, adultos. to adults. Hoje está dentro de muitas prisões Today, nos this is Estados a system that Unidos. happens a lot in prisons in the United Muitos States. sistemas aí de foster system também Many estão foster adotando systems also adopt this essa, method. esse método. E é interessante porque hoje em dia não tem versículos no treinamento. And during the training, there are no verses. O treinamento não é mais cristão, The vamos dizer training is assim. no longer a Christian Ele é training. numa universidade cristã, mas ele não é It mais happens in a intitulado Christian cristão. university, but it's not called a Christian. Mas em todo momento que eles falavam, But all the time they were eu ficava assim, talking, uau, foi I exatamente o que would Jesus think fez com a that's gente. exactly what Jesus did to Tem uma us. história de um homem There's the story of a que ele man trabalha no sistema de justiça. who he works in the justice E system. aí ele estava lidando com um adolescente, mais
né? 18, 19 anos. And he was dealing with a young adult, 18, E ele, esse 19. adolescente, tinha feito de tudo que vocês possam And imaginar. this teenager had done everything you can Já possibly tinha imagine. roubado, já tinha tentado He had algumas been in robbery, coisas. tried other things. E aí todo mundo, ninguém queria lidar com ele. And nobody wanted to deal with this E aí teenager. ele chegou nesse lugar. And then he got to this place. E aí ele falava que antigamente as pessoas eram assim, olha, que se você... E ele é grandão, forte, And assim. the guy E aí ele falando is a assim, pretty big o guy. mais importante era você saber restringir. And he would say restringir, the most restringir. restrain. The Restrain. most important thing for us to learn how to restrain them. Era você assim, se a pessoa estivesse fazendo If alguma the coisa, person had been doing você chegava something lá wrong, por trás, you would go there behind quanto them. mais forte você And the era, tighter you would restrain mais them, the importante stronger you você were, era na the more organização. important you were in the E aí a gente organization. via quem era o mais And forte then we would see who were the para conseguir strongest people restringir esses caras. in order to be able to restrain these guys. E aí eu vim para esse treinamento. And then I ele came to falando, this né? training, this guy E esse saying. treinamento começou a falar sobre o trauma. And this training started talking about Sobre o que trauma, acontece na mente about what desse happens in the adolescente. minds of these Sobre o que teenagers, acontece, sobre apego. about Sobre attachment, como foi a infância dessa about criança. how this E aí eu comecei a child's ficar. childhood was. Aí eu comecei a me lembrar And then I started do remembering histórico desse menino. of the history of this boy. Esse menino passou de casas em casas. This guy was going from house Esse to menino house. foi abandonado He was quando bebê. abandoned when he was a baby. Ele nunca conseguiu ficar numa casa só, He was never able to stay porque in as one pessoas house sempre desistiam dele. because people would always give up Não on tô falando him. que isso é uma desculpa, And I'm not saying that this is an excuse, mas que vem sim um pattern, um padrão. but you see a pattern. E aí a gente vê todo mundo desistindo desse menino. And then you see everyone giving up on E ele this falou assim, boy. eu não quero desistir dele. And then this guy said, I don't want to give up on Eu não him. quero desistir dele. I don't want to give up on Eu him. sei, eu imagino o que ele esteja passando. I imagine what he's going through. Biologicamente, eu entendo o que ele está passando. Biologically, I understand what he's going E aí, through. depois desse treinamento, ele falou que ele voltou. And after this training, he says that he came E aí, back ele começou a tratar esse and menino he started to treat this de forma boy diferente. in a different way. Esse menino xingava ele, This boy would falava várias curse him, coisas. would say É o bunch que ele of estava things. acostumado a sempre a It's fazer. what he was used to Ele estava em doing. modo de sobrevivência He a was vida in inteira. survival mode his Ele whole teve life. que sobreviver He nas had ruas. to survive on Ele the teve que streets. sobreviver às He had to pessoas. survive to people. E aí, um dia, ele virou pra ele e falou And one day assim, he turned to him and said, I got you. I got you. Eu Eu cuido de você. cuido de você. Ele virou, eu te entendo. He said, I understand E you. aí ele falou, quando virou pra esse menino, ele falou, I And then got when you. he looked at this boy and he said, I Ele falou got you, assim, não se preocupe, I got he you. said, don't worry, I Ele got falou que you. esse menino desarmou. He said that this boy, he E ele was falou assim, você não disarmed. tem como me entender, ninguém And he nunca said, me you entendeu. cannot understand me. Nobody ever Aí ele falou understood assim, me. eu posso não te entender And completamente, he said, I may not understand you fully, mas eu quero. but I want to. E eu não vou levar nada que você fez em And consideração. I'm not going to take anything you did in Agora a gente consideration. começa uma nova jornada. Today we start a new E journey. aí ele começou a tratar esse menino And then he started diferente. treating this teenager Hoje esse differently. menino não tá mais na cadeia. Today he's no longer Esse in menino jail. é um dos treinadores. He's one of the people who E does é the lindo trainings. você ver uma pessoa And it's beautiful to see one que person acreditou nele, who believed in que him, não levou o que ele fez em who consideração did not contra ele, take what he did against him, mas que falou, olha, I got but you. who said, I got you. E quando eu olho o que Deus faz com a gente, And when I see what God does to o us, que Deus está fazendo com what God Davi, is doing with o que David, Davi está clamando ao Senhor, what David is crying out é to the Senhor, Lord, eu sei que eu errei. is, Lord, I know that I made a mistake. Senhor, não tem desculpa. Lord, there are no excuses. Independentemente do meu passado, Regardless of my independentemente de past, tudo, eu regardless of errei. É everything, I made a justa mistake. a sua And sentença. your sentence is just. Mas, Senhor, tem misericórdia But de Lord, mim. have mercy on me. Cuida de mim. Take care of Me me. ajuda. Help me. Transforma o meu coração. Transform my heart. Senhor, Deus, me dá uma chance. Lord, give me a chance. Eu quero ser diferente. I wanna be different. Purifica o meu Purify coração. my heart. Me dá um espírito que é Give me estável. a spirit Davi that is precisava de steadfast. ajuda. David needed Mas você help. sabe qual é o grande problema? But you know what the big É problem que is? muitas vezes a gente acha que a Is gente não that many precisa de times we ajuda. think that we don't need help. Muitas vezes a gente acha que a gente não precisa pedir We perdão ao think that we don't have to Senhor. ask the Lord for Nós forgiveness. vemos todas as outras pessoas, os erros de cada um. We see the mistakes of everyone Mas a else. gente sempre acha que a gente não precisa But ter we o nosso always coração think that we quebrantado. don't need to have our A gente hearts sempre acha que a broken. gente não precisa da We misericórdia. always think that we don't need a mercy. Quanta misericórdia nós precisamos do Senhor. We need so much mercy from the A Lord. gente vai ver que quando Jesus vira para aquela mulher, When Jesus turns to that woman fala, eu não te condeno. and he says, I don't Queridos, condemn era you. tudo o que ela It precisava was para não pecar everything mais. that she needed in order not to Ela sin precisava anymore. de uma She misericórdia. needed one mercy. É o que a gente precisou. It's what we needed. Nós éramos pecadores, We were todos sinners, nós. all of us. Pecadores, assim como Davi Sinners, fala, nós just like nascemos David says, we are pecadores. born sinners. Mas Jesus veio e falou, But Jesus comes and he I got says, you. I got you. Eu cuido de você. I take care Eu of te you. limpo. I cleanse Sou you. eu que I am the renovo. one who Sou renews eu que you. trago I sou am eu que the trago o one who perdão. brings forgiveness. Jesus fez isso Jesus conosco. did that for us. E não tem como eu não falar esse tema, porque eu acabei de voltar. Mas It is tem, impossible not to talk about since tem I algo, just came back from this e tem algo training. que eles falam que é sobre There's something that they say a teoria do apego. That it's about Que
attachment quando a theory. criança chora, chora, That is chora, when a chora. child cries, cries, Mas and nunca cries. teve realmente alguma pessoa que fosse But presente there ali was para never cuidar das someone who necessidades was dessa there criança. present to take care of the needs of this Não sei se child. vocês já visitaram um orfanato. I don't know if you have ever been in an Quando você vai para o orphanage. orfanato, When you muitas go to an vezes orphanage, o orfanato ele é many times the silencioso. orphanage is quiet. E a gente acha que vai ter brincadeira. And we think that it's going to be playing Mas as and loud crianças, sounds. porque elas não têm as pessoas, porque elas sabem que a pessoa não vem até But elas. because they know that no one is As coming for crianças them. sabiam que bebê para de chorar? Did you know that the babies, they stop crying? Quando o bebê percebe que ninguém When the vem, baby realizes that o no bebê one's começa a coming, parar de chorar. the baby stops crying. Quando o bebê chora, When the baby é porque ele cries, sabe que it's alguém vem para because ele. they know that someone is E coming. aí esse bebê para de chorar, So this baby stops porque crying ninguém nunca veio até ele. because no one came to his aid. E eu já atendi crianças assim que elas nunca nem choraram. I had clients of there were kids E that they aí had never essas cried. famílias falavam assim: And nossa, then mas these families would say, parece que a gente está machucando ele, "Ah, but it feels like we're porque hurting agora him essa criança só chora. because now they only Eu falei cry." assim: é porque agora ela sabe que And alguém they vem. said, "Yeah, now because they know that someone is going to come." E aí é interessante porque você estuda sobre And it's isso. interesting because you study about E aí this. fala sobre a necessidade que a gente tem de ter um And it apego talks about the seguro. need of us to have a Ou de safe alguém attachment, que traz or essa segurança pra someone who gente. gives us this attachment. E eu sempre penso, falei, gente, foi And I always exatamente think it's o que exactly Deus fez what conosco. God did for É us. por isso que a Bíblia fala, That is why the Bible mesmo says, que pai, even if mesmo mother, que even mãe if te father abandone, abandon mesmo you, que todos à sua volta te even if everyone abandonem, else abandons eu you, não te I will abandonarei. not abandon you. Deus é o nosso apego God, seguro. He is our safe Deus é aquele que a attachment. gente sabe que God Ele is the vem. one who we know He Senhor, eu comes. choro, Lord, mas I eu cry, sei que o but I Senhor know that you vem, come. porque o Senhor é bom e é fiel. Because you are good and you are É faithful. exatamente isso que Davi está It's falando. exactly what David is Senhor, eu saying. não sou bom, Lord, I'm not mas good, o Senhor tem but you misericórdia. have mercy. Eu creio em Ti, Lord, I eu believe in creio you. no Teu I amor. believe in your Eu sei love. que o Senhor é bom. I know that you are Renova good. o meu coração, Renew my Senhor. heart, Lord. Esse é o clamor de Davi. This is David's crying E é uma out. oração corajosa. And it's a courageous Porque nesse prayer. momento Davi está Because colocando, in this moment, se colocando completamente he's vulnerável placing diante do himself completely Senhor. vulnerable before Davi the não está Lord. fingindo que nada aconteceu. He's not pretending that Davi nothing está se happened. colocando completamente vulnerável He's diante do placing Senhor. himself completely E falando, vulnerable before the Senhor, Lord and saying, eu sei que eu posso confiar Lord, em Ti. I know that I can trust in Eu you. sei que eu posso confiar em I Ti. know that I can trust in you. Viver no pecado Living in sin, é covardia. it's coward. Mas você se colocar diante do Senhor, But placing yourself se before the arrepender, Lord, pedir repenting, perdão, asking for isso forgiveness, sim é coragem. that is courage. É muito triste, porque It's infelizmente very hoje em sad dia, because unfortunately today, corajoso é aquele que não tem fraqueza. the brave and the courageous, the one who has no Queridos, você weaknesses. sabe a coragem que Do é you know how much courage it takes para alguém se colocar de for forma tão vulnerável someone to diante be de so Deus vulnerable e before falar, God Senhor, me and ajuda? saying, Lord, help me? Isso sim é coragem. This is courage. Se arrepender e se aproximar de To Deus é repent and coragem. drawing close to God is courage. Tiago 4:8 diz: James 4:8 says, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. come near to God and He will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Se a gente erra, Tiago está falando, olha, aproxime-se de Deus. If we make mistakes, He's saying, draw close Ele to se God. aproximará de vocês. He's gonna draw close to Ele you. fala, vocês que são He pecadores, says, you who are sinners, limpem as suas mãos. clean your hands. Ele fala, vocês têm mente He's dividida. saying you have done, you are Purifiquem double-minded. o seu coração. Purify your Se heart. aproxima do Senhor. Draw close Ele se to the aproximará Lord de and He's você. gonna draw close O to Senhor you. já declarou The que Ele não Lord nos has already declared abandona. that He does Que not Ele é aquele que está abandon us, conosco. that He's the one who A is gente precisa with se us. aproximar We dele. have to draw close to Mas Him. pastor, eu fiz isso I'm ontem. a pastor, I did this A yesterday. Bíblia fala que a misericórdia do The Senhor se Bible renova a says that cada His manhã. mercies are renewed E a each gente se morning. aproxima do Senhor. And we draw close E a to gente the pede Lord. arrependimento a Deus. And we ask for repentance. Davi se aproximou, pediu misericórdia, David clamou drew por close, mudança. he repented, he cried out for change. Salmo 51, 6 a 9, para a gente continuar a oração. For us to continue on his prayer, Psalm 51, 6 through 9. Diz, sei também que tens prazer na fidelidade em secreto, e no mais íntimo me ensinas a sabedoria. Purifica-me com ensopo, e ficarei puro. Lava-me mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Yeah, you desire faithfulness even in the womb. You taught me wisdom in the secret place. Cleanse me with hyssop, and I will be clean. Wash me, and I will be whiter than snow. Let me hear joy and gladness. Let the bones you have crushed rejoice. Hide your face from my sins and blot out all my iniquity. Aqui Davi fala, esconde o rosto e apaga as minhas transgressões. Here God says, you hide your face from my Davi sins, fala, and David says, says. hide your face from my sins and blot out all my iniquity. Davi sabia que o Senhor podia fazê-lo puro. David knew that God could. Deus podia?
e fazê-lo puro. that he could make him clean. Ele sabia que o Senhor podia tirar suas He impurezas. knew that God would take away all Ele of sabia his que ele podia impurity. lavar a sua He alma. knew that he could cleanse his soul. Alguém aqui lembra quando o isopo era usado na Bíblia? Does Ou quando anyone foi here usado remember no Antigo when Testamento? hyssop was used in the Old Testament? Quando a gente vai lá para o Egito, When we go to Egypt, a gente tem um momento em que eles pegam o isopo. we have the moment where they get the hyssop, E com o isopo eles molhavam and no with the sangue. hyssop they would dip it in E era o blood. isopo que era And passado hyssop nas is what portas was used to paint the doorposts para declarar que aqueles to pertenciam ao declare Senhor. that they belong to the Lord. E aí o Espírito And then passava. the Spirit passed, E aí a gente sabe de que aqueles que não tinham o sangue and na we know porta, that those who did not have the blood in their os doorposts, primogênitos das famílias morreram. the firstborns were E a killed. Suzy contou essa história para as crianças lá de Orlando. And Susie told the story to the E aí kids in agora a gente tem Orlando. crianças que são primogênitos com medo de morrer And now we também. have Mas tá tudo bem. firstborns in Orlando who are afraid of dying. Porque depois ela falou assim, não, mas vocês são crentes, tá tudo Because then certo. she said, no, but you are Christian, everything is Mas fine. enfim, aí ela falou, e todos morreram. Aí And todo then she mundo, said, meu Deus. everybody died. Aí não tem como não lembrar disso. It's Mas enfim. impossible not to remember E aí a this. Suzy, pastora, quando eu contei, And eles Susie vieram e falaram said, assim, mas when eu I sou o told them primeiro this, também, eu vou but they morrer. were saying, I'm also Aí a Suzy, não, firstborn. você é crente, fica And Susie tranquilo. said, no, you're a Christian, don't Mas enfim, worry. a gente tem esse momento que eles pegam o isopo. But we have this moment where they E got the hyssop. o isopo também era usado para muitas rotinas ou rituais espirituais que eram And feitos hyssop naquela was used época. in many of the spiritual rituals ordained by God. E eles eram aqueles rituais de purificação. And they were used in the cleansing rituals. E a gente tem esse momento em que Davi fala, me limpa, Senhor. And we see this moment when God says, cleanse E me. ele faz, When David says, cleanse e ele me, faz Lord. exatamente uma analogia com o isopo, And he does an analogy with the pedindo a hyssop, purificação do Senhor. asking for the cleansing of the Lord. Davi, ele não pede o isopo para aspergir na porta, David doesn't ask for the hyssop to put it on the wall, on the mas ele pede para doorpost, ser aspergido no seu but he asks coração. for it to be put in his heart. Ele fala, Senhor, me faz, me He purifica, me says, Lord, limpa. purify me, cleanse Davi me. queria estar limpo diante David do wanted to be Senhor. clean before the E Lord. foi exatamente o And que this is Jesus fez exactly por what nós. Jesus did for Nós us. somos marcados pelo sangue de We are Jesus. marked by the blood of Jesus Jesus. foi aquele que nos purificou. Jesus was the one who purified Jesus foi us. aquele que nos lavou. He was the one who cleansed Jesus foi us. aquele que nos perdoou. He was the one who que forgave nos us, fez who novos. made us new. Por isso que a gente declara o que a gente That is declarou why aqui hoje. when we declare today, Senhor, a gente te ama. Lord, we love Senhor, eu you. te louvo. Lord, I Toda worship a honra e you. todo o louvor é All the honor and all the seu. glory Porque é Ele belongs que to nos you, purifica, because é He's Ele the que one nos who lava. cleanses us and Não purifies importa us. quão grande It foram os doesn't matter nossos how pecados. great our sins A are. cruz é The sempre cross maior. is always greater. E aí é o Jesus que nos limpa. E Davi está falando, Senhor, me limpa. And David is saying, cleanse me, Eu quero Lord. estar limpo diante I do want to be Senhor. cleansed before you. 1 João 1, 8, 9 For John diz, 1:9 says, se afirmarmos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. if we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e If justo we confess our sins, He's faithful and para nos just perdoar to forgive us e para nos and to purify us. purificar. É isso que Jesus Cristo faz na That nossa is what vida. Jesus Christ does in our lives. Quando eu estava fazendo essa pregação, While I was preparing tava this ouvindo um message, louvor. I was listening to this worship e song. esse louvor é um louvor até antigo, eu And acho. it's an old Não é song. tão antigo, mas ele é mais ou menos. E ele fala assim, And he says, eu vou ler em português. Ele é em americano, mas ele fala assim, eu tenho ali, é extravagante, ele fala, é extravagante, não faz sentido. Nunca compreenderemos a maneira como tu nos ama. É inimaginável, somente o céu sabe até onde tu irias para dizer que nos ama. it's extravagant, it doesn't make sense. We'll never comprehend the way you love us. It's unthinkable. Only heaven knows just how far you'd go to say you love us. Is extravagant, é extravagante. It's extravagant. Não faz sentido. It doesn't make sense. Ele é aquele que nós somos os pecadores. We are the sinners. Mas quando a gente vem ao Senhor, But when we come quando to a the gente Lord, confessa ao when Senhor, we confess to quando the a gente Lord, se arrepende when we diante de repent Deus, before God, a Bíblia diz que Ele nos perdoa the Bible says that e He que Ele forgives us nos purifica. and that He Eu purifies fico imaginando us. o filho pródigo, I keep imagining the que prodigal ele foi son, até o fundo do that he went poço. to the bottom of E the aí ele se pit, the well, arrepende de ter saído da casa do and pai. then he repents from leaving E his ele father's volta house. exatamente com essa mentalidade And de then he Davi. comes back with David's mentality. Eu não sou digno de I muita am not coisa, worthy of much, mas eu vou pedir pelo menos para ser servo. but I'm at least going to ask Porque to be até a os servant, servos têm uma vida because melhor. even servants have a better E aí ele life. vai voltando para And then casa. he goes back home. Eu imagino tudo na cabeça desse I filho. imagine everything that happens in that, Talvez in ele that imaginando como é man's que o pai mind, iria falar com maybe ele. imagining how the father would speak Ou to se him, o pai até or iria if falar com the ele. father would even speak to him. E aí ele vai voltando para casa. And then he goes back, E aí going quando ele back home, chega perto, and when he gets o close, pai está com braços the abertos. father has his É arms open extravagante, wide. não It's faz extravagant. It sentido, doesn't make queridos. Não sense. faz It doesn't
doesn't make sense. Ele saiu, gastou todo o He dinheiro. left and he spent Ele foi all até o his fundo money. do He poço. went to the E o pai está bottom de of the braços well. abertos para And the father receber. is with open Que arms to receive Deus him. é What kind of esse? God is Senhor, this? Davi pecou. Lord, David Senhor, sinned. Davi matou. David killed. Davi adulterou. David committed Ele não adultery. merece esse He does not perdão. deserve this Mas é forgiveness. extravagante. But it's Não extravagant. faz It doesn't make sentido. sense. Mas é o que a gente tem But it's acesso what através we de have Jesus access Cristo. to in Jesus O amor Christ. do nosso The Deus. love of our Nós God. temos o perdão dos nossos pecados We have the através de forgiveness of our Jesus. sins through Jesus. E a gente entende aqui que o filho pródigo ele não queria continuar a And we mesma vida. understand that the prodigal son did not want to continue in the same Mas life. ele também não sabia se o pai iria aceitar But ele he de also didn't know volta. whether the father was going to take him Imagina back. se ele não tivesse voltado. Imagine if he hadn't come Sabe back. qual é o problema? Do you know what the É que problem muitas is? vezes a gente não volta. Is that many times we don't come back. Muitas vezes a gente acha que a gente não merece nada. Many times we think, we don't E a deserve gente realmente anything. não merece. And we really don't. Mas a gente esquece que não é But we baseado em forget that it's nós. not based in É us. baseado no caráter It's do based nosso on the Deus. character of our Se a God. Bíblia diz que o nosso Deus é If bom, the Bible says that our se a God Bíblia is diz que o good, nosso if the Deus é Bible fiel, says that our God is por que eu faithful, coloco na minha cabeça que why Deus é do I put in mau? my mind that God is evil? Por que eu coloco na minha cabeça que Deus não Why vai do me I put in my receber de mind that He's not volta? going to receive me Se a back? gente realmente se arrepende, If we truly se a gente repent, realmente quer mudar if de we truly vida, want to change Davi our está ways, clamando por life, mudança. God is crying Davi out for está se change. derramando em God is arrependimento pouring diante do himself out in Senhor. forgiveness before the O Lord. nosso Deus é fiel e justo para Our perdoar. God is just and faithful O to nosso, forgive. o nosso Deus é fiel e justo Our para God is just and faithful to purificar. purify us. Esse é o nosso Deus. This is our A God. esperança, There is queridos, hope. há sempre There is always esperança. hope. E é baseado em It is nós. based Porque on o amor us, de Deus é because extravagante. God's love is extravagant. Mas será que a gente tem coragem para voltar? But are we brave enough to go back? Será que a gente tem coragem para fazer essa Are oração we de Davi? brave enough to make David's prayer? Será que a gente tem coragem para enfrentar a nós Are we mesmos? brave enough to face our E own entendemos selves que nós precisamos de arrependimento e and de understand misericórdia? that we need repentance and mercy? Isso é coragem. This is bravery. A gente vai ver que Jesus, quando ele se aproximava das We pessoas, see that when Jesus drew close to people, Jesus ele transformava a vida delas por He would completo. transform their lives completely. Jesus curava, Jesus would heal. Jesus He perdoava, would forgive. Jesus renovava, Jesus would renew them. Jesus chamava por essas Jesus would pessoas. call for these Jesus people. sabia as pessoas pelo He nome. knew people by name. É lindo quando Davi fala assim, renova minha It's alegria. beautiful when David says, renew my joy. Ele fala, faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. He says, let me hear joy and gladness. Let the bones you have crushed rejoice. Eu imagino o peso que I Davi não imagine estava the sentindo no seu weight pecado. that David was Você feeling não precisa because of levantar a his mão, sin. não. You don't have to lift your hands. Mas quem pecou sabendo que estava pecando, But if you have sinned, knowing that you've sabe sinned, o peso que you é. know the weight O that it is. peso. É que ele fala, os It's ossos what he says, the que bones esmagastes. that you have crushed. Eu pequei contra o Senhor. sinned Eu fui against the contra a Lord. tua lei. I Eu went fui against contra a your tua law. I went palavra. against your E word aquele peso. and their weight. E aí, às vezes, a gente vai se acostumando com esse And peso. sometimes we get used Mas, to na this verdade, weight. é um peso. But the truth is that it's a weight. Aquele peso, aquela dor. That heaviness, that E pain. aí a gente vê agora Davi falando, Senhor, faz-me ouvir, And now we see David ouvir de novo saying, o júbilo e a Let me hear alegria. joy and gladness. Gente, aí a gente olha pra isso e fala assim, nossa, mas Davi era muito We arrogante. look at this and we say, wow, David was so Gente, arrogant. Davi sabia o Deus que ele David tinha. knew the God who he Davi tinha had. confiança no Deus que ele He tinha. had confidence Depois in de his tudo God. que ele fez, After everything Davi he did, virou pra Deus e falou, God turned to God Senhor, and said, eu quero ouvir um novo Lord, I júbilo, want to hear joy and gladness. alegria. Senhor, os ossos que o Senhor Lord, the bones esmagastes, you have crushed, Senhor, exultarão I a want them ti. to rejoice before Davi you. sabia que em Deus ele tinha David perdão. knew that in God he O could find problema é que a forgiveness. gente muitas The problem is vezes that many times não vai ao Senhor por we don't go to arrependimento, the Lord for porque a forgiveness gente não conhece o nosso Deus. because we don't know our Se a God. gente realmente If experimentasse we da bondade de truly Deus, experience se of a gente God's realmente goodness, conhecesse o nosso if we Deus, truly gente, knew quem our aqui já God, foi perdoado who here has been sabe those who have como o been nosso Deus é forgiven bom. know how good our Tenha God is. certeza do nosso Deus é They have bom. assurance that God is Não tem good. dúvida da bondade There's do no nosso Deus. question about our God's E aí a gente goodness. se aproxima do Senhor And then we draw e a gente close to fala, the Senhor, Lord. eu quero And we a say, alegria da minha Lord, I want the salvação. joy of my Senhor, me salvation. perdoa, Senhor, Lord, me forgive renova, me. Senhor, me Renew dá uma me. nova Give me vida. a new life. Davi aqui está expressando uma dor profunda David is expressing a deep do que pain o pecado trouxe ao seu of coração. what sin brought into his heart. Mas eu acho lindo porque o mesmo Deus But I find it beautiful because que the same God confronta o pecado who confronts sin também é aquele que traz alegria ao is the arrependido. same Ao one who arrependido. brings joy to O the mesmo Deus que repentance. confronta. The same God who O mesmo confronts. Deus que vai falar The same God que ele vai mostrar pra você que who você is está no going caminho to show you errado. that you are going the O wrong mesmo way. Deus que mandou Natan. The same God who sent O Nathan. mesmo Deus que The muitas vezes same nos God that disciplina. many times discipline us. É o mesmo Deus is the same que God restaura a nossa who alegria restores our depois que a joy gente se arrepende. after we É o repent. mesmo It's Deus. the same God. Porque não tem nada que o nosso Deus ame Because mais there's nothing that our God do loves que um more filho arrependido que volta than a para son casa. who repents and comes home. A gente vê no filho pródigo. In the prodigal O son, pai estava de braços we abertos. see the father with Não open tem arms. nada que o nosso Deus ame There's mais nothing that our do Father que um loves more coração than quebrantado. a heart that is Por isso que broken. Davi
That era is homem why segundo o coração de David was Deus. a man after God's own Davi heart. quebrantava o seu David coração. would break his heart. Davi se arrependia He diante would do Senhor. repent before the Lord. Davi sabia quem era o seu David Deus. knew who Olha o que ele vai God falar was. depois em Salmo Look 51, what 10, he's going to 12. say in Psalm E a gente já está 51, terminando esse salmo. Ele fala: cria em 10 to mim 12. um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Creating me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Restore me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Um dos clamores mais lindos. One of the most beautiful Ele fala: prayers. cria em mim, Senhor, um He coração says, puro. creating me a pure Eu heart. acho linda essa parte que ele fala: não I find this part expulses. beautiful. Não me expulses da tua Don't take me presença. away from your presence. Davi sabia o que era mais importante na vida dele. David knew what was most important in his life. Davi, ele conhece o seu pecado. He knew his sin, E ele entende que a sua maior necessidade and he knew that his biggest need não era recuperar sua posição, wasn't to regain his não era status, restauração ao conforto, wasn't to restore his reputação ao comfort, conforto, it wasn't his reputation or his mas era comfort, permanecer but it na was to presença de remain in the Deus. presence Quando a of gente God. peca, When we o que sin, você mais está preocupado what are you com? most worried about? Será que as pessoas vão descobrir? Are people going to find out? Ou será que eu Or is entristeci o Espírito Or de is Deus? it that I have saddened Qual the é a Holy sua maior Spirit of God? preocupação? What is your greatest Davi worry? está mostrando qual é a sua maior David preocupação. was Ele fala: não me demonstrating his expulses greatest da tua worry. presença, Do not Senhor. cast me out from your Senhor, presence, não Lord. retire de mim o teu Lord, don't take Espírito. from me your spirit. Senhor, eu preciso de ti. Lord, I need you. Quando a gente tem José, we quando ele see realmente tem um Joseph, espírito estável. And he truly has a steadfast E José fala spirit. não pro pecado. And Joseph says no to Davi sin. fala, José fala: como poderia fazer eu algo Joseph tão says, how could I do terrível contra o something meu so Deus? terrible against my God? Quando a gente peca, When we sin, a gente entristece o Espírito Santo de we Deus. sadden the Holy Spirit of God. É claro que Davi pecou contra as Of pessoas à course sua that David volta. sinned against people around Mas him. o que Davi está mais preocupado But what he's ainda, ele most vai worried além. about, Ele he fala: eu goes não quero beyond. perder a He presença says, de I don't Deus. wanna lose God's Porque ele presence. sabe que se ele perde a Because he presença knows de that if he Deus, loses God's não há presence, mais nada para there's ele. nothing left for É him. o que mais a gente It's what we precisa. most need. É a presença It's do the nosso presence Deus. of our God. Davi busca agora um coração que David agradasse now ao seeks a Senhor. heart that would please the Uma Lord. vida que agradasse ao A Senhor. life that would please the Lord. Olha o que Filipenses 1, 9 e 11 diz. Look what E a Philippians oração de Paulo para a igreja. writes, and it's Paul's prayer to the church. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada dia mais em conhecimento. Cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. And this is my prayer, that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight, so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless for the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ, to the glory and praise of God. Paulo aqui fala sobre a importância de ter um coração Here puro. Paul talks about the importance of having a pure heart. Ele fala assim, em toda percepção, para discernir o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. He says, so we may be pure and blameless for the day of Christ. É isso que Davi está clamando ao Senhor. This is what David is Eu crying out quero to the ter um Lord. coração puro. I want to have a pure Senhor, heart. tira essa minha culpa. Lord, take away my Senhor, guilt. apaga as minhas Lord, transgressões. blot out my Eu quero ter uma transgressions. vida I want irrepreensível to diante have de Ti. an unreproachable O life que in Davi your está falando é: Senhor, me presence. ajuda a ser melhor. What he's saying is, help me be better. Senhor, me ajuda a te agradar. Lord, help me to please A you. preocupação que ele tem de ter um coração puro. The concern that he has for having a pure heart. Porque ele sabe a importância de ter um coração Because he puro e knows the irrepreensível diante importance do of Senhor. having a pure and unreprehensible Mas heart depois ele before vai the falar Lord. isso do But then Espírito. he's going to say this about E the aí Paulo Spirit. também fala sobre isso. And Paul also talks Efésios about 4, this. 30 a 32. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassíveis um para os outros, perdoando-se mutualmente, como Deus os perdoou em And Cristo. do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. Get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave Deus you. é tão maravilhoso que hoje God nós is temos so o Espírito wonderful that Santo today dentro we de have the nós. Holy Spirit within Pentecostes. us. O Espírito Santo The veio e Holy ele Spirit habita came dentro de and nós He hoje. dwells within us today. Mas a gente esquece que a gente pode entristecê-lo. But we forget that we can Olha sadden o que Paulo it. está falando We aqui: can não grieve it. entristeçam o Look what Espírito he Santo says, de do not Deus. grieve the
Holy E a gente vai Spirit ver of God. que depois, na verdade, é um capítulo maravilhoso para ser lido. And it's actually a wonderful Porque ele vai falar chapter de to read diversas coisas que because precisam it ser talks about mudadas. many things that need to be changed. E aí ele fala, não entristeçam o Espírito And he Santo de says, do Deus. not grieve the Holy A gente Spirit of esquece God. quando a gente peca, We forget that when we sin, quando a gente erra, when we make mistakes, quando a gente está com amargura, when we indignação, carry ira, bitterness, indignation, gritaria, calúnia, rage, seja o que anger, for de maldade, whatever it is that a is gente também evil, entristece o Espírito Santo we de are Deus. also grieving the Holy A Spirit gente of God. entristece as pessoas à nossa volta We grieve the people around e nós us, entristecemos and também o we Espírito grieve the Santo. Holy Spirit E a as gente well. se auto-entristece And também. we grieve Porque é ourselves pesado, because it's heavy, é difícil. it's difficult. E a gente tem um Deus And we have a que Ele God pode nos ajudar. who can help Ele us. tem um Deus que pode nos We have a purificar. God who can purify Ele tem um us. Deus que não nos We abandona. A have a gente tem um God Deus who que não nos does not abandona. abandon us. É o que Davi está falando aqui. Senhor, me It's ajuda. what David says, Purifica help o meu me, coração. purify my heart. Senhor, não tira de mim a tua Lord, don't presença. take from me your Quando a presence. gente vai ver em Moisés, When we see que Moses, Moisés ele queria sair dali, ele queria ir para outro lugar. he wanted to go somewhere else. E Deus fala para eles irem, And God tells them to go, mas Deus fala que não iria junto. but then God says that he E will aí not go Moisés with fala, them. eu não vou se o And Senhor não Moses for. says, I'm not going if you're Isso not é mais going. importante do que This is qualquer outra more coisa. important than anything Senhor, por else. mais que a terra seja Lord, rica, even por whether the land mais is que wealthy, pareça bom, even if it seems por mais good, que eu tenha even melhores if coisas, I have best se a thing, sua better presença things, não for if your comigo, presence do does que not accompany me, what good adianta? is Davi it? sabia o que era mais David importante. knew what was Sabe o most que eu acho important. muito Do you triste? know what I think is very sad? Pessoas que muitas vezes trocam dinheiro People pela who presença many de times Deus. they exchange money for the presence Pessoas of que God. muitas vezes pegam os prazeres desse People who mundo. many times they get the acham pleasures que of são mais this world importantes que a presença and de they think Deus. that they are more important than the presence É of claro que God. vão ter coisas que nós vamos ter que Of trabalhar, course, there vamos are ter que things that we fazer. have to work, we have Mas to acho do. muito triste But I find it very quando a gente sad prioriza as when we coisas prioritize e a gente things esquece que o mais and we importante forget that the most é important não entristecer o Espírito is to Santo. not E é grieve ter the a Holy presença de Deus Spirit. na nossa It is vida. to have the Qual tem presence of sido God a in our nossa lives. prioridade? What has our priority Davi been? sabia qual era a sua prioridade. David knew what Ele his falava, priority Senhor, was. não tiras a tua presença da minha He would say, vida. don't take your presence from my life. E aí Davi sabia que ele precisava viver de acordo com a vontade de And David Deus. knew that he had to live according to God's Você word. pode estar entristecendo, e eu posso estar You and I, entristecendo, we may be grieving the o Holy Espírito Santo, Spirit, mesmo dentro da igreja. even inside the church. Quantas coisas a gente às vezes tem que parar e pensar. So many things we have to stop and A think. gente ama falar que o outro está entristecendo We o love Espírito to say that Santo. the other person is grieving the Holy Mas Spirit. nós também entristecemos But muitas vezes o we Espírito also Santo. many times grieve the E Holy será que a gente se Spirit. importa com isso? And do we even care about it? Será que quando a gente fala uma coisa, a When gente we say pensa, something, do we think, o Espírito Santo não é isso que o Espírito Santo quer it's que eu not what the faça? Holy Spirit wants me to do. Não é isso que o Espírito Santo quer que eu It's not faça? what the Holy Não Spirit é wants isso que o me to Espírito Santo do. quer que eu It's pense? not what the Holy Spirit wants me E tá to tudo bem think. porque a gente volta e And fala, it's Senhor, me okay because ajuda. we come back and we say, Lord, Espírito help Santo, me me. perdoa. Holy Spirit, E a gente forgive me. tenta de novo. And we try E a again. gente pede força. And we ask for É isso que Davi strength. está falando. That's what David is Senhor, me saying. ajuda então. Lord, help me Senhor, then. porque eu sou pecador. Lord, because I'm sinner. Eu preciso do Senhor. I need you. Que o Senhor purifique a May minha you vida. purify my life. Que o Senhor me dê um espírito May you give me estável. a steadfast Porque spirit. sozinho eu não consigo. Because by myself I É isso can't. que é a vida cristã. This is what the Christian life is. Davi ora por um espírito He estável. prays for a steadfast Ele ora para um spirit. espírito, eu acho lindo isso. And Ele I find ora this para um beautiful. He espírito prays to the Spirit, pronto para obedecer. ready to obey. É isso que ele fala para o That's Senhor. what he says to the Me dá um Lord. espírito estável. Give me a steadfast E spirit. depois ele termina falando, And then me he dá um ends by saying, espírito give me a spirit pronto para obedecer. that is ready to O que Davi obey. está falando para o Senhor é, Senhor, eu What he's preciso saying, do Senhor. telling the Lord is, Lord, Eu I need you. preciso de Ti. I need Eu you. preciso da Tua presença. I need your Não tire de mim presence. o Teu Espírito Don't take Santo. away from your E me Holy dá um espírito Spirit. pronto And para give me a spirit obedecer. ready to Você já obey. fez essa oração Have na you sua ever made vida? this prayer? Senhor, me dá um coração puro. Give me a pure Me dá um heart. espírito estável. Give me a stable Me dá um spirit. coração pronto para Te Give me a heart that obedecer. is ready to obey. Enquanto eu estava fazendo essa While I pregação, was preparing this o message, Espírito Santo estava falando the comigo. Holy Spirit was speaking to me. Quantas vezes você já fez essa oração, So, Pamela? how many times did you make this prayer, Pamela? Senhor, me dá um espírito pronto a Te Give me obedecer. a heart that is ready to Senhor, me obey. dá discernimento. Give me discernment. Senhor, purifica meu coração. Lord, purify my Me heart. ajuda a lidar com as minhas Help me to emoções. deal with my Senhor, me emotions. ajuda, Senhor. Help me, Lord. A gente precisa aprender a fazer esse tipo We de have to oração. learn to make this type of Ou prayer. isso é oração corajosa. This is a brave prayer. Oração que fala assim, A Senhor, prayer that says, Lord, eu sozinho não consigo. by myself I can't. Senhor, eu não estou fazendo o que é certo. Lord, I'm not doing what Me is ajuda, right. Senhor. Help me, Lord. Se a gente só reclama, If we only se a complain, gente só vive ali, seja fazendo coisas if we only live pecaminosas, doing things that are ou seja, qual sinful, for o tipo de or maldade, whatever the type of evil is, a gente precisa ser corajoso. We have to be brave. E diante do Senhor e falar, and Senhor, come before the Lord and eu não say, consigo, eu preciso de Ti. I can't, Lord, I need you. Senhor, eu não consigo, eu preciso do Teu perdão. Lord, I can't, I need your E eu forgiveness. preciso que o Senhor me purifique. And I need you to purify E eu me. preciso, Senhor, que o Senhor tenha And I need misericórdia you de to have mim. mercy on me. E eu preciso que o Senhor me dê um novo And I coração. need you to give me a new Um heart. coração puro. A heart that is É isso pure. que Davi está clamando ao This is what Senhor. David is crying out to the E Lord.
Então Davi termina fazendo uma And declaração. David ends by making a declaration. Em Salmo 51, 15 a 17. Verses 15 and 17. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor.
Não tens prazer em sacrifícios, senão eu os traria. Nem te agradas com holocaustos. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Open my lips, Lord, and my mouth will declare your praise. You do not delight in sacrifice, or I would bring it. You do not take pleasure in burnt offerings. My sacrifice, O God, is a broken spirit, a broken and contrite heart. You, God, will not despise. Davi sabia que quando alguém pecava, David knew that when someone sinned, ela precisava fazer um sacrifício. they had to make a sacrifice. Mas Davi está falando aqui, What David is saying, Senhor, eu sei que isso não é o suficiente. Lord, I know that this is not Eu enough. sei que o Senhor não está pedindo só um ritual. I know that you're not just Você não tá asking for a pedindo ritual. religião. You're just asking for O religion. Senhor quer algo mais. You want something O Senhor else. quer o meu You coração. want my heart. E eu sei que um coração contrito, And I know that a contrite o heart, Senhor não you do not desprezarás. despise. O Senhor não despreza You do not um despise coração a quebrantado. broken Um heart. coração que é rendido. A heart that Um is coração que é surrendered. humilde na presença do A heart Senhor. that is humble before Um the coração Lord. que é sensível diante A do heart that Senhor. is sensible before the Lord. É a gente entender as nossas falhas. It's understanding E our a failures. gente trazer as nossas necessidades To bring our diante de needs before Deus. the Lord. É quando a gente está distante e a gente, ao invés de se distanciar mais, When we are distant, instead of just going a gente fala: further ai, Senhor, away, me dá força para we say, voltar. Lord, help me to come back. Me dá força para voltar. O Senhor é bom, o Senhor é justo, me ajuda. Faithful, help me. O que para o mundo parece fraqueza, What to the word seems like weakness, para Deus é coragem. to the Lord is bravery. É necessário o arrependimento A repentance para que a gente is tenha necessary restauração. so that we can have restoration. Hoje, nesse dia de Pentecostes, eu podia estar pregando sobre a oração de Elias. Praying about Elijah's Foi cheia de poder, de coragem. power, courage, Mas, queridos, que oração corajosa de Davi. brave prayer David did. Antes do Pentecostes, precisa existir arrependimento. For Pentecost, there has to be Antes do Pentecostes, precisa existir corações quebrantados na presença do Senhor. presence of the Lord. Todos aqui já viveram momentos lindos com Deus. 1 year has lived beautiful moments of God. Milagres, o poder de Deus. Miracles, the power of God. É lindo a gente ver o fogo. It's beautiful for us to see É lindo a gente ver o terremoto. Eu quero os dons, Senhor. Eu quero, Senhor, o poder, os milagres. power and the miracles. Mas que lindo é a brisa que o Senhor traz How também. beautiful is the whisper that God E é aquele momento em que a gente está destruído. when we are destroyed. Aquele momento que parece que ninguém entende. The moment when it seems like no one understands. Aquele momento em que os ossos doem. The moment when the bones they E que Davi traz o seu coração diante do Senhor. and that David brings his De heart forma before the Lord corajosa e vulnerável. bravely. E fala: Senhor, faz de novo. He says, Lord, do it again. Me dá um coração puro, Senhor. Create in me a pure Me dá heart. um espírito estável, Senhor. Give me a steadfast heart. Isso é poder de This Deus. is the power of O God. poder que vem e que Ele nos resgata, e Ele nos renova, Rescues us and he e Ele nos restaura. Deus sabe o quanto eu preciso de restauração dele. knows how much you need restoration. Deus sabe o quanto eu preciso de um coração puro na presença He dele. knows how much you need a pure heart in his presence. E esse é o clamor que a gente precisa fazer como igreja. That we have to make Senhor, nós queremos milagres. one miracle. Senhor, nós queremos sim ver o teu poder de forma milagrosa. See your power miraculous. Mas mais do que isso, nós queremos ver o teu perdão, a tua misericórdia, a tua graça. Forgiveness and your mercy. Nós queremos ser renovados por ti. Nós queremos ter um coração puro na tua presença. Pure heart in your presence. Nós queremos ter um espírito estável. Have a steadfast Não é aquele espírito que vai de acordo com as emoções, not the spirit that goes que according vai de acordo com as circunstâncias, mas é um espírito estável na tua presença e um coração pronto para obedecer. heart that is ready to obey. Você já fez essa oração diante do Senhor? Made this prayer before. Eu quero ter um coração pronto para obedecer, Senhor. Essa é a oração que nós vamos fazer aqui hoje. We're gonna make here today. Nós não vamos pedir por dons, nós vamos pedir por restauração, Gifts, you're gonna ask for por restoration. perdão, por graça, por renovo. É isso que nós vamos pedir hoje, nessa manhã, diante do Senhor. That's what we're gonna ask before the Lord this morning. Me dá um coração pronto para obedecer, Be a Senhor. heart that is ready to obey. Eu sei, Senhor, que eu já errei muito, I know I've made mistakes. mas me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor, me dá um coração puro. Me dá um espírito estável. Give me a steadfast heart. E eu vou te dar um tempo para você fazer essa oração diante do Senhor. I'm gonna give you time for you to make this prayer to the Lord. As pessoas podem até não te entender, People may not understand you. mas Deus entende. God does.
He got you. Ele cuida de você. Você pode até ter medo do que as pessoas vão falar, You can be afraid of what people are gonna say. mas não tenha medo de Deus. Don't be afraid of God. O evangelho não é religião. It's not religion. O evangelho vai muito além. The gospel goes beyond O evangelho é a transformação de Deus. God. E mesmo que você se sinta longe, Even if you're feeling far away, o Pai continua de braços abertos. Father, he still has his arms open. A esperança, There's hope. a amor, a graça. E se parece que está sempre de forma inconstante, And it feels like you're always lacking constancy. peça um espírito instável. Ask for a steadfast spirit. Tem dias que eu tô bem, tem dias que eu não tô. There are days I'm good, there are Tem days dias que eu tô I'm not. perto, tem dias que eu tô There are longe. days I'm close, there are days that I'm far. Tem dias que eu quero, There are days I want it. tem dia que parece que as coisas, os meus desejos falam mais alto. There are days when it feels like my desires they speak loudly. Eu até quero acertar, I even want to make it right, mas é difícil. but it's difficult. Você não precisa fazer isso sozinho. Peça ao You have to do it by Senhor. yourself, ask the Lord. O Espírito Santo é aquele que nos capacita. He's the one who enables us. Basta um coração quebrantado para o Senhor agir. All it takes is a broken heart for the Lord to move. Amém. Amém. Se você puder colocar a mão no seu coração, nós vamos fazer essa oração juntos. Senhor, nos dá, Senhor, um coração puro. Lord, give us a pure heart. Renova, Senhor, as nossas forças. Renew our strength. Nos dá, Senhor, um espírito estável, Give us a steadfast spirit. um espírito pronto para te obedecer. That is ready to obey. Antes de tudo, Senhor, nós entregamos diante de Ti as nossas fraquezas. To you our weaknesses. Nós pedimos pelo pelo Teu perdão. We ask for your forgiveness. Nós sabemos que o Senhor é bom. Nós sabemos que o Senhor é misericordioso. Merciful. Nada nós merecemos, Senhor. Deserve anything. Nós somos pecadores desde, Senhor, de que nascemos. Since we were Mas que o Senhor entregou Jesus Cristo por nós. ever since E hoje nós somos livres do domínio do pecado. E para isso nós te agradecemos, Senhor. we give you thanks. E nos perdoa se muitas vezes olhamos para trás. Forgive us if many times we look back. Nos perdoa se deixamos o velho homem aparecer. Badly. Nos ajuda, Senhor, a lidar com ele. Help us to deal with it. O Teu Espírito Santo que hoje habita dentro de nós. Spirit that today dwells in us. Espírito Santo tem a liberdade de agir. Freedom to move. Tem a liberdade de nos transformar. Freedom to transform. Nós entregamos para Ti. Nós não queremos permanecer do jeito que estamos. In the way that we are. Nós não queremos continuar do jeito que estamos. Nós queremos a transformação que só o Senhor pode trazer. That only you can bring. Em áreas diferentes. Areas. Mas nós queremos a Tua transformação, Senhor. When you're working transform. Frutifica na nossa vida. Bear the fruit. Traz a Tua paz. Traz a Tua amabilidade. Traz o domínio próprio. Traz, Senhor Deus, o Teu fruto. Your fruit. Transforma as nossas vidas, a nossa mente. Lives and our minds. Nos perdoa, Senhor, por muitas vezes olharmos para as coisas desse mundo Forgive us for many times looking at these things. e entristecemos o Espírito de Deus. Sad at the spirit of Nos God. perdoa, Senhor. Forgive us. Mas em Ti nós sabemos In you we know. que o Senhor é aquele Pai, Senhor, que mantém os seus braços That Father abertos. who always has his arms open wide. O Senhor é aquele, Senhor Deus, que entregou o seu Filho para morrer por nós. Your son to die
E que mesmo que o mundo todo nos abandone, Senhor, existe um que nunca nos abandonará. O Senhor está sempre conosco. Nós podemos crer, Senhor. Nós podemos, Senhor Deus, sentir o Teu amor e a Tua graça. Porque sabemos que o Senhor estará sempre conosco. Sabemos que o Senhor é aquele que cuida de nós. E nessa manhã, Senhor, pedimos, Senhor, um espírito estável, um coração puro, uma vida que Te agrade. Que tudo seja deixado para trás, Senhor. E que o Teu Espírito Santo nos transforme. E que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para agir nas nossas vidas. Que nós não sejamos levados, Senhor, por nada, Senhor. Mas que tenhamos um espírito estável na Tua presença. Obrigada pela Tua graça. Obrigada pela Sua misericórdia. E obrigada, Senhor, porque mesmo, Senhor, no mais escuro, nos momentos de mais escuridão, nós sempre podemos encontrar a luz, que é a Ti, Senhor. Obrigada, Senhor. Renova as nossas forças. Nos ajuda, Senhor, a sermos corajosos como Davi. Que mesmo diante das circunstâncias, dos problemas, diante do pecado, que a gente sempre corra para Ti, Senhor Deus. Que a gente não corra para mais ninguém, mais nada, mas que a gente corra para Ti, Senhor. E que em Ti, que a gente encontre a Tua misericórdia e a Tua graça. Porque o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. E o Senhor é fiel e justo para nos purificar. Essa é a nossa oração corajosa dessa manhã, Senhor. Queremos ter um coração puro, um espírito estável e um espírito pronto para Te obedecer. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Eu vou convidar você, se você puder, a ficar de pé. Vamos terminar o culto cantando essa canção. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova. E renova um espírito inabalável. Não retire de nós o Teu Espírito. Não retire de nós o Teu Espírito. E eu quero aprender, declare Ele. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil. Mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. E eu quero, Senhor. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Vamos orar para terminar o nosso culto. Senhor, obrigada, Senhor Deus, porque nós declaramos aqui que queremos ser um homem e uma mulher segundo o Teu coração. E nos ajuda a vivermos, Senhor, isso durante a nossa semana. God, thank you, Lord, because we declare here that we want to be a man and a woman of God, according, God, to Your will, according to Your heart, and we want to live this during this week. Obrigada, Senhor Deus, pelo Pentecostes, pelo Espírito Santo que habita dentro de nós. Thank you for the Pentecost and the Holy Spirit that inhabit inside of us. Através dele nós temos transformação. Through Him we have transformation. Através dele, Senhor, nós podemos sim, Senhor, sermos transformados. Através dele nós podemos ser moldados. Through Him we can truly be transformed. Obrigada, Senhor, porque esse é o Seu amor derramado em nós. This is Your love, God, that was poured out in us, Lord. Obrigada, Senhor Deus, pela Tua graça, pela Sua misericórdia e pela transformação. Thank you, Lord, for Your grace, for Your love and for Your transformation. Nesse momento entregamos a Ti as nossas vidas. We surrender to Your lives. Nós entregamos a Ti o nosso culto. We surrender to Your service. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. E que a graça do nosso Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo esteja conosco
hoje e para todo sempre. E nós, como igreja, nós dizemos amém, amém. Que Deus te abençoe. Está convidado para o nosso coffee break. God bless you. You are invited to a coffee break.